Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VCast, podcast do Seminário Bíblico Veritas. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo teológico de qualidade e que seja relevante também ao nosso tempo. Eu sou o Rafael e hoje eu vou expor o tema da noite. Eu sou o Ricardo e pretendo revelar os segredos por trás de uma pregação expositiva. Opa, muito bem. E meu nome é Davi e a pregação expositiva me fez entender o texto dentro do seu contexto. Muito bem. Frase muito de finalização. bem. Começou bem esse garoto. Começou bem. Então nós temos aqui, gente, um convidado muito especial que é o Davi. Chega de falar que o pastor Ricardo é o convidado especial, porque já virou cadeira cativa. Já né? virei cadeira cativa. Já estão ficando enjoados de mim. Já estão não. Davi, seja muito bem-vindo. E a gente trouxe o Davi aqui por algumas razões estratégicas para o nosso podcast. O Davi é um membro da Igreja Batista Sul que tem ouvido regularmente, continuamente, exposições bíblicas. Então, nós trouxemos aqui o pastor dele e o Davi para criticar. Mentira, ele não vai ter Ele está crítica, aqui para criticar o pastor dele. vai ter, online. De forma mas vai estar aqui exatamente para nos ajudar a trazer a perspectiva de alguém que tem ouvido regularmente pregação expositiva, que tem sido exposta, as pregações têm sido de forma exposta aqui no púlpito da IBSU. Então a gente trouxe esse tema que é muito importante para os nossos dias, pensando que a pregação tem sido negligenciada. Alguns têm diminuído demais o tempo de pregação, pensando que não é mais necessário, que não tem necessidade de trazer o conteúdo bíblico, tem fugido da palavra de Deus, e até outros também exageram no tempo, pensando que tem que ser algo longo, enfadonho, ou seja, nós temos aí várias perspectivas acerca da pregação, mas com isso trazem grandes problemas aos púlpitos e as igrejas ficam deixadas ao léu aí de sermões que não têm um conteúdo teológico de qualidade, nem são relevantes. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre essa questão. Eu vou começar perguntando ao Davi. Davi, conta pra gente aí sua jornada na pregação expositiva. Você sempre ouviu? Você foi criado aí aos pés de Gamaliel da pregação expositiva ou isso aconteceu mais depois para você? Pelo contrário, né? Na verdade, a Igreja Batista Sul foi o primeiro lugar onde eu tive contato com a pregação expositiva. A minha família vem de um contexto cristão, eu nasci em um lar cristão e nós somos de Belo Horizonte, tivemos contato com diversos contextos de igreja, tanto em Belo Horizonte quanto aqui em Juiz de Fora também. E a IBSU, na verdade, que me apresentou esse mundo da pregação expositiva através especificamente da figura do pastor Ricardo. E o que causou, inclusive, um impacto porque eu consegui perceber a diferença, né, da igreja que se pauta na pregação expositiva dos outros tipos de pregação que são praticados muitas vezes nas outras igrejas. Muito legal. E, pastor Ricardo, você conseguiu perceber, uma vez que você trouxe isso à igreja, um ganho para ela? Olha, a gente é suspeito para falar, naturalmente. E é difícil e a gente tem que tomar muito cuidado para não soar arrogante. O que eu posso dizer é que eu tenho sido muito agraciado pelo Senhor. Como pastor de gente, a gente enfrenta problemas, dificuldades, inclusive as minhas próprias, mas o que eu tenho experimentado é que a Igreja Batista Sul é uma comunidade saudável, de cristãos que estão amadurecendo, e muito do que a gente ouve em outros contextos, de amigos que desabafam, companheiros também de ministério, a gente não tem encontrado aqui. E eu sei que isso é totalmente pela graça de Deus e é totalmente para a glória de Deus. Mas a gente sabe também que Deus nos agracia, o nome dele é glorificado através de caminhos ordinários também, e não só do extraordinário, porque Deus está trabalhando meio que do nada no coração das pessoas. Eu acho que isso passa por essa graça que opera através da pregação expositiva. Porque o grande entendimento é que quando a gente prega expositivamente, nós estamos pastoreando dominicalmente o coração das pessoas.
muitos pastores eles separam o ato de aconselhar a pessoa, de acompanhar, de pastorear do púlpito, como se fossem coisas distintas. E geralmente, dependendo da filosofia de pregação, realmente são coisas distintas. Mas quando a gente prega expositivamente, a ideia é que, expondo a Escritura, nós estamos pastoreando. Essa é a principal ação pastoral de um pastor quando ele expõe a Escritura: cuidar do coração das ovelhas do Senhor. Muito bem. Davi, e aí, o que você tem percebido na igreja, de uma forma geral, dos benefícios da exposição bíblica? Qual que é a diferença que você percebe por estar numa igreja cujo pilar é a exposição? Eu acho que a maior diferença, até comparando com outros contextos, é a questão de que o que atrai as pessoas para a igreja é a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes, em outros contextos, a pregação ela se assemelha muitas vezes com uma palestra ou coisas desse tipo, mas quando a palavra ela é realmente pregada, baseada na Bíblia, as pessoas são atraídas, digamos, pelo motivo certo, né? Então, eu percebo que a maior diferença é isso. As pessoas estão aqui para escutar a palavra de Deus. E dentro dessa questão, eu percebo também que uma grande questão é que os membros da igreja, eu percebo isso assim, até com outras pessoas, é uma opinião geral da igreja que eu percebo, é que as pessoas elas são alimentadas de fato. Quando elas saem daqui no domingo, elas vão embora para casa e se sentem saciadas porque elas tiveram contato verdadeiramente com a palavra de Deus, entendeu? Muito bem. Mas afinal de contas, pastor, qual é a definição de exposição bíblica? Ou de sermão expositivo, pregação expositiva. Acho que essa é a grande pergunta, talvez a grande contribuição que a gente possa tentar trazer aqui. Na verdade, a gente confessa aí aos ouvintes e quem está assistindo, né, que é uma discussão nossa, a gente debate muito isso. Nós dois somos especialistas, né, fizemos especialização em exposição bíblica e a gente discute muito isso. Então, o primeiro entendimento a respeito desse tema, inclusive grandes ícones e excelentes pregadores, homens de Deus do Brasil, defendem essa primeira posição, é de que pregação expositiva é sinônimo de pregação bíblica. Então, se o indivíduo pregou um sermão e tudo que ele falou está fundamentado na Bíblia, em algum lugar, ele não contrariou o texto bíblico em nada, ele não trouxe ideias humanistas, psicológicas para o sermão, isso é um sermão bíblico? Isso é um sermão expositivo, porque a Bíblia foi exposta. Essa é uma perspectiva mais lato sensu. A gente respeita, mas não é exatamente isso que a gente acredita quando a gente fala em sermão expositivo, pregação expositiva ou exposição bíblica. Por quê? Porque esse caminho ele é muito perigoso. Em qual sentido? No sentido que se eu passeio pela Bíblia para desenvolver uma ideia, essa ideia pode ser bíblica e emanar desses textos que foram analisados, mas esse sermão ele corre o risco do indivíduo não ter compreendido todos os contextos desse texto efetivamente e esse tema ser mais fruto da minha mente, do meu coração, daquilo que eu entendo que é necessário para as pessoas, do que efetivamente ter emanado da Escritura. Então, acho que essa compreensão ela é perigosa e, de uma forma bem simples, talvez até simplória, é que, dessa forma, qualquer tipo de pregação ela pode se tornar uma pregação expositiva. E aí, se tudo é pregação expositiva, no fim, nada é pregação expositiva. Então, eu acredito que a pregação expositiva é minimamente um sermão onde uma perícope é lida. O que é uma perícope? É uma unidade textual dentro de um livro bíblico, ou seja, a Bíblia tem 66 livros e todos esses livros têm início, meio e fim, ainda que em gêneros literários distintos. Então, dentro de um livro bíblico, nesse início, meio e fim, existem momentos, textos que vão se complementando, ideias que vão sendo desenvolvidas, seja numa narrativa, seja num raciocínio de uma epístola. Mas o ponto é, o que é uma unidade textual? É justamente essa parte completa, não é um versículo isolado, ou 2 ou 3 versículos em capítulos diferentes.
mas é um início, meio e fim, é uma introdução de um livro, é um ponto do argumento de Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Então, um sermão expositivo, ele necessariamente, na minha opinião, ele precisa ter uma perícope, uma unidade textual, não é um versículo isolado, não é 5 versículos em 5 livros diferentes. Esse texto é lido, esse texto precisa, ainda que de formas distintas, ser explicado efetivamente no seu contexto, e ele precisa ser aplicado para a realidade de hoje. Sem isso, não há pregação expositiva. Então, há pregadores que estão até explicando o que eles estão lendo na Bíblia e até aplicam até muito sabiamente, muito rapidamente, mas não respeitaram a perícope, e aí eles caem naquele primeiro problema. Então, quando a gente tem a perícope, o que a gente faz é se submeter ao tema que está sendo proposto por aquela perícope. Então, se eu vou pregar Daniel capítulo 1, eu não tenho que falar das minhas impressões sobre Daniel. Eu não posso simplesmente dizer, assim como Daniel foi fiel, você precisa ser fiel. Eu preciso fazer a pergunta, o que Deus queria dizer para os leitores originais desse livro, através desse texto? Ou seja, essa história aconteceu e o Espírito Santo inspirou Daniel para escrevê-la e Deus quer comunicar algo ao seu povo. E aí eu preciso fazer essa segunda pergunta, o que esse Deus que falou com aquele povo disse lá e o que através disso ele quer dizer para nós hoje. Então, na minha perspectiva, o sermão expositivo, ele é algo muito mais específico. E essa é uma perspectiva mais stricto sensu. Você entender que para haver uma exposição, para haver uma pregação expositiva, você precisa de uma unidade textual completa, você precisa ler essa perícope, você precisa explicá-la e aplicá-la efetivamente ao coração das pessoas. O objetivo é a transformação dessas pessoas para a glória de Deus. Então, pregação expositiva não é uma série de informações técnicas, não é aula de teologia, não é só explicar contexto, tem que ter aplicação, tem que ser traduzido ao coração das pessoas hoje. E aí eu vou até no nível mais profundo para finalizar a resposta e dizer que, lá no fundo, eu também acredito que um verdadeiro expositor da Escritura, um pastor local que é um verdadeiro expositor, não é aquele que expõe perícopes isoladas, mas é aquele que expõe o Evangelho todo e a Bíblia toda. Isso significa expor um livro de cada vez. E não expor Lucas hoje, Daniel amanhã, Apocalipse daqui 2 semanas, voltar para Gênesis daqui 4 semanas. Eu acredito que alguém para ser chamado de fato de expositor da Escritura, enquanto pastor local, é aquele que expõe livro por livro e tem como meta, o fim do seu ministério, ter exposto a Escritura toda para o seu rebanho. Esse método tem sido chamado de lexo contínuo, né? Então, você tem realizado isso, tem praticado. E qual que é o seu ganho pessoal, um ganho para a igreja? E por que, se você fosse recomendar isso, por que você recomendaria? Por que eu recomendo o lexo contínuo, ou o que eles chamam de pregação sequencial, ou você expor livro por livro? Primeiro, enquanto ganho pessoal, é incrível ter que estudar profundamente textos que eu nunca tinha estudado na minha vida cristã, que eu nunca ouvi uma pregação sobre e que passei batido na minha leitura bíblica. E aí você ter que se debruçar sobre textos e aprender coisas novas é um ganho pessoal maravilhoso, é surpreendente, é incrível. Segundo, no meu labor pastoral é muito mais fácil pregar dessa forma. Por quê? Eu estou, por exemplo, expondo Lucas, o Evangelho de Lucas aos domingos à noite, nesse momento aqui que a gente está gravando o podcast. Então a gente estuda o Evangelho de Lucas, você estuda o contexto de Lucas, você estuda tudo sobre Lucas que você puder e você vai expondo. Então você entende a linha melódica, você sabe qual é a grande verdade espiritual do livro, você domina todas aquelas questões. Então você entra numa perícope, você já tem todo um background, você já tem todo um trabalho feito. E aí o labor é muito mais fácil. É muito mais desafiador pregar cada dia em um livro diferente. Porque ou você vai ter um trabalho absurdo de estudar cada contexto, cada livro, cada gênero literário a cada domingo e vai sofrer, ou você vai ser infiel e vai ficar refém da ignorância e pregar o que o texto não está dizendo. Então, há esse ganho pessoal. O trabalho parece mais árduo, mas na verdade
é muito mais fácil pregar dessa forma. E para a comunidade, eu acho que é um jeito, e esse é o grande ganho talvez para a comunidade, a igreja não fica refém do pastor. Ela vai ouvir a Bíblia. Então, se o pastor está triste, mas o texto está falando sobre alegria no Senhor, ele vai ouvir um sermão sobre alegria. Se o pastor está cheio de crítica e frustração, mas o texto está falando da soberania de Deus, ele vai ouvir. Quando o sermão é temático, a igreja fica refém do que o pastor entende que a igreja precisa ouvir, só que muitas vezes é o seu contexto que está ditando as regras. Ele está refém do seu momento, ele não percebe isso. Então, esse é um ganho para a igreja, é um ganho para a igreja e para o pastor não cair naquela coisa que muitas vezes existe, né, de mandar recadinho para a ovelha, ou de você querer falar alguma coisa sobre adultério e você falar, não vou falar porque eu aconselhei uma pessoa essa semana que foi pega em adultério. Só que o texto está falando sobre adultério e há 3 semanas todo mundo sabia que naquele domingo esse seria o texto. E aí você não pode ser acusado de estar mandando recado para os irmãos, de estar acusando o pecado de ninguém, de estar revelando problemas que aconteceram no gabinete. Então, acho que esse é um ganho para a igreja. E é um ganho para a igreja porque ela cresce na capacidade não só de aprender as verdades de Deus, mas ela aprende a ler a palavra de Deus, a entender a Bíblia no seu contexto. Então, quando eu estou pregando Lucas, ela não está aprendendo só a parábola do semeador, mas como ela se relaciona com a perícope anterior, posterior. E isso, para o indivíduo que vai ler depois a Bíblia em casa, um outro evangelho que não é Lucas, ele lê muito mais municiado. Eu só lembrando aqui, dando minha contribuição aqui, eu lembro que existem alguns autores, algumas pessoas que falam que até economicamente é mais vantajoso a pregação expositiva, porque você pode comprar livros específicos, comentários específicos daquele livro do qual você está expondo e que são os melhores para aquele momento. Então, ao invés de você comprar todo um box para ter várias munições ali, você compra aquele mais específico, que é melhor, que vai te ajudar também, né? Isso é uma verdade. A gente vê alguns colegas, você chega, eles têm coleções de comentários. Ele vai passar a vida inteira e não vai ler aquilo tudo, que é quase que humanamente impossível. E ao passo que, se ele vai expor um livro, talvez ele tenha aquelas coleções, ele vai usar aqueles comentários, mas às vezes o grande comentário não está naquela coleção, ele não tem. Então, eu particularmente faço isso. Estou expondo Lucas, eu comprei os melhores comentários de Lucas disponível, trabalho com aqueles comentários. E talvez no final da vida eu tenha alguma coleção completa ou não, né? Isso não é importante. Então, temos que pensar em economia, né? Até pensar em economia ajuda também. E, Davi, o que você tem visto na sua própria vida como ganho pessoal da pregação expositiva? Eu acho que até dentro de tudo isso que o pastor Ricardo falou, tem 2 pontos assim que eu acho que se destacam mais para mim, individualmente. O primeiro talvez seja a questão da tranquilidade quanto à doutrina. Eu acho que a igreja ela fica tranquila porque a palavra está sendo pregada. Eu acho que gera uma confiança, né, entre a ovelha e o pastor. Então, assim, quando eu venho à igreja, eu ouço a pregação, eu sei que a Bíblia está sendo pregada, eu me sinto tranquilo com relação a isso. E um outro ponto que eu vejo assim, que é um grande ganho para mim individualmente é a questão eu me sinto motivado a estudar a Bíblia. Dentro disso até que você falou, poxa, eu também quero saber interpretar o texto, eu também quero extrair as verdades do texto, eu também quero saber fazer uma exegese. Então, assim, dentro disso, como eu me sinto motivado a isso, porque a pregação expositiva, ela traz isso para a igreja, porque eu também não posso depender disso, né? Se eu depender só de vir à igreja para poder acompanhar a pregação expositiva e só na pregação expositiva eu conhecer as verdades do texto, infelizmente não vai dar certo porque a gente não vai ter nem tempo para isso, né? Se ele for expor a Bíblia toda, por exemplo, aqui na igreja, quantos anos que não vai demorar, né? Então, assim, eu também quero aprender a fazer isso em casa, na minha leitura diária, na minha devocional. Então, eu me senti, depois que eu tive contato com a pregação expositiva, muito mais motivado a estudar a Bíblia, e isso, inclusive, gerou um interesse em mim em estudar teologia, se Deus quiser, em breve, aí no Veritas. Opa, nem precisei fazer o jabá, nem precisei. Ô, Davi, mas conta uma coisa pra gente. Quando você olha para a igreja, você cresceu, praticamente você cresceu aqui, né? Então, quando você olha para a igreja, você olha as pessoas que vieram, as pessoas que saíram, você olha, né, o que nós temos hoje, qual é a percepção que você tem acerca da saúde da igreja, acerca do ganho da igreja, em termos da pregação expositiva?
Eu acredito que quando a pregação expositiva é um pilar da igreja, ela traz um crescimento saudável. Então, a gente percebe isso muito claramente na Igreja Batista Sul, por exemplo. Ela cresce não só de maneira, não só numericamente, mas também qualitativamente, né? Então, eu percebo muito isso, assim, depois que a gente começou a ter contato com a pregação expositiva, como aí entra até naquela questão que eu comecei inicialmente, as pessoas são atraídas pela palavra de Deus. Isso faz com que quem está na igreja está realmente interessado na palavra, nas verdades, independente de como isso vai trazer, porque quando você está pregando expositivamente, você fica refém do texto, né, como você falou. Então, as pessoas estão aqui para ouvir o texto, independente se aquilo ali não está de acordo com alguma questão que eu penso ou que eu acredito, mas eu estou preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus acredita. Muito legal. E conta para a gente aqui agora, é a pergunta bônus. Conta para a gente assim, uma experiência que você teve com um sermão expositivo. Acho que seria legal até você falar assim, aquele sermão temático, você fala assim, cara, que eu vim fazer aqui. E aquele expositivo que sim, te confrontou, que falou o seu coração. Talvez até se você pudesse citar o texto, poxa, falou, nunca tinha visto isso, e isso trouxe luz ao meu entendimento, trouxe edificação. Conta pra gente aí, abre o seu coração. Rapaz, esse não estava na pauta, não. Eu queria, você vai ter que cortar isso aí. A gente teve um podcast do Abrindo o Coração Pastoral, agora é o Abrindo o Coração da Ovelha. Eu vou falar de um que está fresco na memória, pode ser? Pode ser, claro. A gente está passando agora pela exposição do livro de Daniel, né? E a última, inclusive, foi Daniel 2, onde fala sobre o sonho, né, de Nabucodonosor e tudo, a interpretação desse sonho. E me marcou muito porque eu acho que é impressionante isso também na pregação expositiva. Apesar da gente estar ali refém do texto, porque uma parte importante da pregação é a aplicação, né? E a gente consegue sempre, é impressionante isso, né? Consegue sempre aplicar a uma questão atual, a uma questão que a gente tem vivido. Então, se a gente pega aquele texto onde as pessoas estão tão preocupadas hoje com questões políticas, com questões relacionadas ao mundo, a guerras e tudo, e a gente vê que ali é demonstrado naquele texto como o reino de Deus é muito maior do que os reinos desse mundo, né? Então, isso me marcou muito, e uma coisa que me marca sempre, semanalmente, é como as pregações elas têm aplicações que são realmente assim, aplicáveis ao nosso dia a dia, ao nosso contexto atual. Muito bem, legal. Bom, pastor, nesse sentido aí, a gente falou sobre a pregação expositiva, a gente tentou trazer uma definição acerca dessa compreensão que nós temos tido, mas a pergunta que fica, será que esse é o único caminho para a igreja? Será que não tem espaço para uma pregação temática? Não vou nem fazer as outras diferenças, né, mas as grandes pregações, assim, as escolas são a temática e a expositiva, mas será que não tem espaço aí para uma temática de vez em quando, trabalhar com tema? O que você acha? Eu acho que não é o único caminho para a igreja, mas é o melhor caminho para a igreja. Por que eu digo que não é o único? Porque você pode, ocasionalmente, por uma questão necessária, pregar tematicamente para trabalhar um tema que a comunidade precisa ouvir e que você não tem uma perícope na escritura que trabalhe aquilo de forma total e completa, talvez. E aí você vai construir na Bíblia um sermão temático respeitando os contextos, um temático mais bíblico e você vai ensinar a comunidade. Até porque quantas pessoas, né, não estão no reino dos céus sem nunca ter ouvido um sermão expositivo? Quantos homens fiéis serviram a vida inteira sem nunca ter acesso a essas ferramentas, expondo tematicamente ou de outras formas, e vão ter grandes galardões na eternidade, né? Então, quem sou eu para dizer que é o único caminho para a igreja? A graça de Deus é muito maior do que isso. Mas eu acho que é o melhor caminho. É o melhor caminho porque a igreja vê a Bíblia toda, o Evangelho todo, e não somente os textos que são fáceis de ser pregado. Então, uma das experiências que mais me tocou foi um irmão muito querido aqui da igreja, já na casa dos seus 80 anos de idade,
mais de 60 anos seguindo Jesus, e eu expus Gênesis capítulo 5, que é uma genealogia. E ele falou: eu nunca na minha vida cristã ouvi um sermão nesse texto, e eu jamais imaginei que eu poderia ser tão abençoado com essa pregação. Quando você leu, eu falei: para onde o pastor vai? E essa foi uma das pregações mais incríveis da minha vida. Então, eu acredito que é muito interessante para a igreja, para o pastor, você pregar a Bíblia toda, o Evangelho todo, e não só aquilo que é confortável para você. Quantas vezes eu tenho que pregar coisas que está difícil para eu viver, e isso é tão edificante para mim. Agora, quando eu salto, quando eu pulo, e eu ponho só o que é confortável para mim ou para a igreja, isso é muito perigoso. Então, eu acho que realmente é o melhor caminho. O Mark Dever, quando ele trabalha as 9 marcas, e ele tem todo o movimento, todo o Ministério das 9 marcas, ele acredita que, inclusive, 3 marcas são essenciais. E talvez, se você não tiver essas 3 marcas, a gente tem até que definir se isso é efetivamente uma igreja. E uma dessas marcas é justamente a pregação expositiva. Então, eu acredito muito que é o melhor caminho, não só o sermão expositivo, mas o Lexio contínuo, para todo mundo, para a igreja, para o pastor, para a glória de Deus, para a sociedade. Quão ruim é você entrar num lugar em busca da palavra de Deus e voltar vazio, porque foi te apresentado uma palestra motivacional, porque foram usados recursos de outras ciências, enfim. Muito bem. Bom, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, vamos pensar juntos aqui. Pensar juntos não, vou passar para vocês falar. Quais são os grandes expositores que nós temos hoje? Porque acho que é legal a gente passar isso para o pessoal, porque às vezes as pessoas elas ficam ouvindo aí umas coisas muito complicadas, meio que comendo miojo, né? E talvez a pessoa esteja ali numa igreja que não pregue expositivamente, que o pastor tenha dificuldade, ela talvez não saiba ainda se localizar. Eu acho que seria legal a gente recomendar algumas coisas boas aqui para as pessoas. Vamos começar com o Davi. Davi, fala aí, exemplos de grandes pregadores expositivos aí. Bom, vou falar os que eu mais escuto, né? O Jonas Madureira, eu acredito que é uma grande referência, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Legal. São grandes expoentes e que me edificam demais. Depois que eu tive esse contato com a pregação expositiva aqui na igreja, eu pude também encaixar isso no meu dia a dia, escutando palavras durante a semana, o que tem edificado muito a minha vida espiritual também. Legal. Então, o top 3 do Davi é Jonas, Hernandes e quem? Não necessariamente nessa ordem. Augusto Nicodemos. E o Augusto Nicodemos. Pastor Ricardo, seu top 3 aí, então. Olha, tem que Enquanto ser isso, brasileiro. a gente já faz até o convite para esses pastores. Quem sabe? A gente citou eles aqui, eles vêm falar aqui com a gente. É verdade. Fazer o podcast. É verdade. Tem que ser brasileiro? Não. Pode expandir aí. Tá. Olha, eu acho que o Nicodemos é um ícone. Uhum. Acho que é difícil um cristão brasileiro não citá-lo, né? E aí eu queria falar, para mim, o melhor expositor que eu vi com meus olhos é um americano que vive no Brasil, que é o Davi Merck, que está lá em Atibaia, foi coordenador do curso de mestrado do PV Atibaia, expunha regularmente na primeira igreja batista de Atibaia. Acho que hoje não tão regularmente como antes. Antes era, acho que todo domingo pela manhã, em algum momento, era um pastor de exposição bíblica. E para mim, é o melhor expositor. Eu me inspiro nele, porque eu vejo nele profundidade e simplicidade, alcançando o coração da criança e do mais intelectual naquele ambiente. Então, ele, inclusive, é o meu modelo de expositor. Um falecido, mas a gente tem muita coisa dele escrita e muita coisa em áudio que a gente encontra, que é o Isaltino, pastor batista, um expositor muito bom também e um pouco desconhecido, né? Gosto muito do Piper, da paixão que ele fala, da linguagem não verbal dele, da profundidade. Então,
esses aí. Tá aí, então. Essa turma aí você pode dar um Google, pesquisar. Agora tem aquele que você gosta muito também, que vale a pena ser citado. O Emílio? Emílio Garófalo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu gosto E aí muito até dele. legal, porque é importante a gente pensar que exposição bíblica não limita nossas particularidades na hora de expor. Existem sermões que são mais narrativos, outros que são mais argumentativos, né? Outros têm aquela linha mais puritana, explicando versículo por versículo e aplicando. Outros já trabalham mais o contexto geral e trazem aplicações mais gerais. E aí alguém que não entende de exposição bíblica pode até achar que não foi um sermão expositivo, porque não foi absolutamente explicado cada versículo. Então, assim, existem diferenças, né? E o Emílio, eu acho que é esse excelente exemplo de alguém que é muito criativo, muito dotado de graça, de inteligência de Deus, mas que expõe de uma forma incrível o texto bíblico. Com certeza, é verdade. Tem mais algum aí que vocês estão pensando? Acho que... Cara, não está vivo mais, né? Mas você lê no livro o que hoje a gente chama de comentário eram as exposições do cara, né? Que é o Lloyd Jones, né? Ler o Lloyd Jones é assustador, né? Como que ele dominava o texto bíblico e aplicando de uma forma cirúrgica, né? Eu gosto muito de lê-lo também. É verdade. E se eu não me engano, é ele mesmo que conta no seu livro Pregação e Pregadores que uma das formas de você crescer como expositor bíblico é ouvir sermões de bons pregadores e ler livros de pregação bíblica, né? Para que você cresça nessa arte, que de fato é uma arte, é algo que você vai conquistando ao longo do tempo, você vai se aperfeiçoando, vai aprimorando e vai, de fato, glorificando a Deus ao transmitir a palavra com fidelidade. Então, isso aí é muito interessante a gente destacar isso também para os nossos ouvintes, uma vez que nós temos pessoas que estão querendo crescer nessa arte expositiva, né? E eu queria dizer também o seguinte, que o mais importante não são os ícones nem as personalidades, mas é a teologia da pregação, ou seja, a filosofia do púlpito. Então, você entrar, por exemplo, num canal como a Primeira Igreja Batista de Atibaia, você vai ver que, independente de quem está pregando, você tem exposições absurdamente incríveis, porque todos os pregadores ali daquela comunidade são aperfeiçoados nessa arte da exposição bíblica, são muito trabalhados ao longo de anos e todos eles entregam sermões que glorificam a Deus, expositivos, independente de qual é o nome que está ali naquela pregação. Então, acho que isso também é muito legal, não só pensar nesses grandes ícones famosos, mas pensar nessas igrejas que têm esse valor. Aqui mesmo na nossa comunidade, a gente trabalha isso, a gente oferece anualmente para toda a comunidade um curso de pregação expositiva gratuito. Todos os pregadores são mais do que convidados para que a gente esteja sempre revendo as ferramentas da exposição, para que a gente esteja sempre crescendo. Eu prego, eu peço feedback de outros pastores, eu peço, por gentileza, critique essa exposição, sempre recebo um feedback negativo, alguma coisa que eu preciso melhorar e eu procuro aperfeiçoar no outro sermão, aí eu tento cobrir aqui, acabo descobrindo lá e recebo outra crítica e vou me aperfeiçoando. Então, mais do que esses ícones, essas comunidades. E também dizer que existem muitos anônimos que quando chegar no reino de Deus, no dia dos acertos de conta, vão receber grande coroa do Senhor. O meu pastor do coração, por muitos anos, e mentor, Flávio Ramos, hoje atual diretor de Perspectivas Brasil, foi por muitos anos pastor da Igreja Batista Itaipu, é um excelente expositor. Ele é muito bom, ele é absurdo, Deus usa ele poderosamente, ele é incrível. E não é famoso por isso, né? E ele é famoso por outras questões, não pela exposição, mas pela sua importância no movimento missionário brasileiro. Fundador da Missão Evangélica Árabe em Foz. Mas eu quero dizer isso, né? Que existem muitos homens de Deus expondo fielmente, com ovelhas extremamente saudáveis, em igrejas saudáveis, e às vezes a gente não conhece, não escuta. Nem todo expositor vai virar Augusto Nicodemos, né? Mas isso não deve desmotivar um pastor a pregar expositivamente, porque afinal a gente não está em busca da glória, de ser ícone de exposição, mas de ser fiel ao texto e alimentar de fato o rebanho, né? Exatamente. Diante do Senhor, o que é considerado não é a quantidade de
visualizações no YouTube, nas mídias sociais, mas de fato a fidelidade à palavra de Deus. Por isso que nós estamos defendendo aqui a pregação expositiva como um dos melhores meios, se não o melhor meio, o meio por excelência, para que sejamos mais fiéis possível à palavra de Deus. É honrar a palavra de Deus, pregar expositivamente. E eu não poderia deixar de dizer isso, né? Que eu não poderia deixar de fazer um tributo também aos pastores do nosso conselho pastoral, que todos eles entendem isso, como nós entendemos, inclusive isso é uma posição do conselho pastoral da nossa igreja, isso documentado, inclusive, que nós acreditamos que o melhor meio para ensinar a Escritura é a pregação Lexio Continuo. A gente entende que esse é o melhor caminho, não o único, mas o melhor caminho, e a gente fica muito tranquilo quando eu me assento para ouvir um outro pastor aqui da comunidade, o respeito a essa filosofia, a centralidade da Escritura, e é muito importante a gente citá-los também. Muito bem. E como a gente tem sido edificado. Então, para a gente encerrar aqui, fazer aquele shot aqui, aquele punch para pegar no pessoal. Davi, você não vai escapar. O que você diria a uma pessoa, a um membro de igreja que não tem um contato com a pregação expositiva e está querendo crescer no Senhor, mas ele simplesmente não sabe o que é isso? O que você diria a essa pessoa? Bom, talvez não seja o correto, né? eu diria, o primeiro é que a pessoa ela vai saber se a palavra está sendo pregada se ela tiver contato com a Bíblia, né? Então, a primeira coisa é que a pessoa ela precisa se aprofundar, né, nessa vida devocional dela para conhecer a palavra de fato. Segundo, ela poderia buscar esses referenciais, né? Essas pessoas para até conhecer e entender melhor e aí avaliar. E talvez também trazer isso para a igreja dela. Não vejo nenhuma barreira quanto a isso, né? A pessoa, de repente, poder abordar a liderança da igreja dela e trazer essa questão da pregação expositiva até como uma sugestão. Legal. Pastor Ricardo, o que você diria a um pastor que não prega expositivamente? Vai te converter? Não. Eu vou citar a Bíblia. Prega a palavra. Definitivamente aquilo ali não é um termo generalista do tipo vai lá e sobe no púlpito e fala qualquer coisa. A gente vê Pedro em Atos pregando e a gente vê a graça de Deus alcançando 3.000 pessoas naquele contexto num sermão expositivo. É um sermão expositivo. Ele parte de um texto do Antigo Testamento, explica e aplica. E ele é cristocêntrico, ele é doxológico. A gente vê o avivamento que aconteceu com o período de Esdras e Neemias, lendo e explicando para as pessoas o texto bíblico. E aplicando, né? Relacionando as verdades antigas àquele momento contextual. Então, esse é o ponto. Pregar expositivamente é pregar o texto bíblico, ser fiel ao texto, ler, explicar e aplicar. Isso é o que os homens fizeram na Bíblia, isso é o que os grandes ícones da história fizeram. Então é isso, prega a palavra. Não importa o seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas ideias, isso não é importante. Nós não somos chamados para subir ao púlpito e desabafar, a gente não é chamado para dar nossas opiniões sobre política, a gente não é chamado para dar nossas opiniões sobre o texto, a gente é chamado para chegar ali e servir o rebanho do Senhor com a palavra do Senhor. Nós somos apenas dispenseiros, Stott fala isso muito bem no livro dele, apenas dispenseiros. Nosso papel é pegar o alimento que o Senhor nos deu e dar na boca das ovelhas que não pertencem a nós. Nosso conhecimento, nossas pesquisas, o quanto a gente sabe ou deixou de saber, isso não é relevante. A gente está ali para humildemente estar escondido atrás do texto e o texto tem que ser evidenciado. Deus por isso. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do VCast. Davi, muito obrigado, tá? Pela sua presença. Volte outras vezes. Pode deixar. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Muito bom. Valeu. Pastor Ricardo, excelente tempo aqui. Obrigado, pastor Rafael. Grande expositor. Opa! Rafael Moraes. Estamos longe ainda, estamos seguindo lá. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Um grande prazer falar sobre esse tema e que você possa crescer também no conhecimento da palavra de Deus, ouvindo bons expositores, amando a palavra e que assim nós sejamos uma igreja mais fiel ao Senhor.
Nós ficamos por aqui e nos vemos numa próxima vez, se Deus quiser. Valeu, pessoal!